Meus amados, imaginem uma situação. Imaginem você que preparou uma festa para uma autoridade renomada, uma autoridade especial, uma pessoa que viria, uma caravana e chegaria na tua casa naquele dia e horário especificado no convite e tudo mais, e ele, então, e você, nesse caso, então, começa a preparar essa festa. E convida as pessoas, e prepara o banquete, e prepara os vizinhos, pensa na melhor estratégia a respeito de quando chegar essa autoridade, e você passa essas informações às pessoas achegadas e tal, porque você quer uma festa tremenda, e você quer receber essa autoridade com todas as honras devidas, porque se trata, afinal, de uma autoridade tal. Muito bem, dia e hora, pontos, você está esperando, e quando você escuta aquele barulho da caravana, o carro chegando, você vai então com a sua comitiva também para receber, e aí você depara que aquela autoridade não é a que você esperava. Ele manda um representante. E o representante vem e entrega uma carta para você dizendo assim: olha, infelizmente eu não pude vir, mandei meu representante. Boas festas. Que decepção, que decepção, que tristeza. Os convidados olham um para os outros assim e tal, e você fica com a cara no chão. Pois é. Mas não é isso que aconteceu naquilo que Deus planejou a respeito do relacionamento entre Ele e nós. Não foi assim. Glória a Deus, porque o exemplo é só para nós aqui. Vamos abrir, por favor, lá em Colossenses. Eu já havia falado a respeito de Colossenses, cuja carta do apóstolo Paulo aos Colossenses está falando da supremacia e da suficiência de Cristo. Toda essa carta. Mas eu vou ater nos versículos do capítulo 1, 15 a 17. Por favor. Colossenses 1, dos versículos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus Cristo, subentende aí pelo contexto, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Oremos. Bendito Deus e Pai, a tua palavra ela é rica, e ela nos orienta a respeito do Senhor, a respeito de Jesus, a respeito do teu plano. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, e que ela realmente nos ajude a entender e a pôr em prática, Senhor, todas as vezes que nós lemos e buscamos no Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, ó Deus, e agradeço pela tua palavra. Amém. Amém. Meus amados, começando o versículo 15, só a parte A do versículo 15, podemos afirmar que Jesus é a própria imagem de Deus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é a expressão tangível do Deus intangível. Ele é a mostra do insondável. Ele é o novo Adão que foi feito à imagem de Deus, Jesus Cristo.
Não há nada que precisamos saber sobre Deus que não vemos em Jesus Cristo, que não foram reveladas na pessoa de Cristo. Nada, absolutamente nada. Deus criou o homem para ter uma comunhão com Ele. Quando a imagem do homem foi corrompida pela queda do pecado, quando aquela imagem ficou ofuscada, a comunhão foi quebrada, teria que ter um ajuste, teria que ter algo para que voltasse então ao verdadeiro relacionamento de Deus com o homem. Quando a voz de Deus não era mais ouvida no jardim, quando ele andava e procurava Adão e Eva e não os encontrava, quando Deus então resolveu algo que era para solucionar esse relacionamento, descer, feito homem, do céu, para restaurar então esse relacionamento com o homem. Jesus então nos mostraria o que havíamos perdido da imagem de Deus, aquela imagem que foi ofuscada, que foi ferida, Jesus iria então consertar. Ele não só resgataria essa imagem, mas restauraria então esse relacionamento tão íntimo, tão grandioso, tão bom, tão gostoso que havia entre Deus e o homem. Jesus foi o novo espelho, onde poderíamos então ver a Deus novamente. Jesus nos trouxe para junto do Pai, para que então nós pudéssemos ser espelho da sua glória. Irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Hebreus 1:3, no comecinho desse versículo diz o seguinte: o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, expressão exata do seu ser, sustentando nele todas as coisas por sua palavra poderosa. Este é Jesus. 2 Coríntios 4:4 diz que Cristo é a imagem de Deus. João 14:9 diz, Jesus mesmo afirma, quem me vê, vê o Pai. Às vezes, quando pensamos em Deus e Jesus de forma separada, nós idealizamos Deus como aquele homem severo, aquele homem que é, sabe, ele vai fundo, ele parece que vai bater. É o Pai. E aí quando nós vamos para Jesus, a gente imagina um Jesus mais bondoso, mais misericordioso, mais contagiante, mais próximo. Isso não é verdade, meus queridos. Não é verdade porque Jesus é a expressão exata do Pai. Então, quando nós deparamos, quando Jesus olhou para aquele leproso, tocou no leproso, é o Pai tocando no leproso. Quando Jesus perdoou aquela mulher pecadora, é o Pai perdoando a mulher pecadora. Quando ele estendeu a mão para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, desce daí, eu vou na tua casa hoje. É o Pai querendo ter esse relacionamento com Zaqueu. Quando ele chorou sobre Jerusalém, era o Pai chorando por causa de Jerusalém, por causa do seu povo pecador. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, era o Senhor Deus chorando a morte do amigo, do filho. Mas quando ele também se indignou com o legalismo cego dos fariseus, também era o Pai que estava indignado com aquele legalismo. Quando se tornou bebê
na manjedoura, era o Pai descendo para se fazer homem, para salvar a humanidade. Diante disso, qual é o seu conceito de Jesus Cristo? Qual é o seu conceito de Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela é clara a esse respeito. Se você tem, por acaso, alguma dúvida, meu querido, da palavra escrita na Bíblia, esse conceito seu pode estar distorcido, pode estar errado ou incompleto. Porque Jesus espelha claramente quem Deus é. Ele é a própria imagem de Deus. O versículo 15 diz, ó, ele é a imagem do Deus invisível. Mas na forma visível, nós não pudemos ver Jesus, mas muitos viram. Muitos conviveram com ele. Muitos participaram da vida de Jesus Cristo. Era o próprio Deus andando no meio dos homens. Porque Deus nos ama. Porque Deus quis novamente conversar com os homens. Lembra lá no paraíso onde Deus conversava com Adão? Agora em Jesus ele podia fazer a mesma coisa com muitos. Com muitos. Jesus Cristo também, ele é o primogênito sobre toda a criação. Na continuidade do versículo 15. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Infelizmente, há muitas seitas que negam a natureza eterna do Filho de Deus. E assim, eles rejeitam a Trindade. Alguns de vocês podem até lembrar em algumas seitas que fazem isso, que pregam isso. Para eles, Jesus teve um começo, teve um início. E às vezes eles usam esse versículo para dizer isso. Primogênito. Ele é o primeiro da criação. Não é isso que a palavra quer dizer. Esses argumentos são totalmente falhos. Não condiz com a verdade. Eles cometem um erro fatal ao diminuir Jesus ao status de um ser criado. Isso é uma heresia. E nós precisamos entender disso. É Deus, o próprio Deus. E esse Deus desceu aqui. E ele morreu por nós. O termo, então, primogênito, no original, não significa que Jesus era o primeiro de uma longa fila de seres que seriam gerados. Não. A ideia aqui não é de geração. Não é de geração, é de honra. É de honra. O pai honrando o filho. O primogênito nos tempos bíblicos era o herdeiro natural principal com todos os direitos de herança. No ranking familiar ele estava no topo. Mas não é o caso aqui para Jesus Cristo. Hebreus 1:2 diz o seguinte: nesses últimos dias nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo fez o universo. Jesus Cristo é o Criador do universo. Ele estava lá junto com o Pai. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então esses hereges erram quando tentam distorcer Jesus da criação, ou distanciar Jesus da criação. Outros tentam colocar Jesus dentro da própria criação. Não. Ele é o Criador. Este texto diz que Jesus não era parte da criação, mas sim seu agente, o próprio Criador. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. Se não fosse Jesus, a criação estava deturpada. A criação seria muito falha, porque Jesus fez todas as coisas. E sem Jesus, nada do que foi feito haveria sido feito. O versículo 16, verso 16, deixa claro que ele era o criador de tudo. Observe, por favor, o versículo 16. Fala exatamente isso, olha. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As coisas visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Nele foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo é o soberano sobre todas as coisas. Reis do mundo, líderes espirituais, poderes sobrenaturais, nada há no universo que não tenha começado e está no controle de Cristo. Colossenses 3, que está aberto aí, 3, por favor, uma página, 3:11. Veja o que diz. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. No contexto, meus amados, Paulo está dizendo que este Jesus, criador do universo, é suficientemente, então, como criador, capaz de cuidar dos colossenses, de estar com eles, de fazê-los crescer na fé, de conduzi-los, porque eles estavam vivendo, lembra da primeira pregação, eles estavam vivendo ensinos errados. E então ele quer dizer, Jesus é o próprio Deus, é Ele que vai conduzir vocês. E não é diferente de nós, meus amados. Às vezes nós ficamos apavorados e não entendemos isso. Da mesma forma que Jesus Cristo como Criador é suficiente, ou foi suficiente naquela época para os colossenses, é também para nós. E eu cito na parte da saúde, que é uma das coisas mais difíceis, quando nós nos apavoramos. Que nós parece que sai o chão, né, dos nossos pés. As pessoas, quando estão desenganadas, e nós temos pessoas a quem nós devemos orar, porque estão em situações difíceis, as pessoas se sentem abandonadas. É nessa hora que precisa entender que Jesus também é para Ele. Jesus está e sabe dos problemas, Ele entende o problema e Ele vai agir se for da vontade do Pai. A Jesus, então, pertence toda a glória e toda a honra por ser o Criador. Ele é a fonte das nossas vidas, o centro de tudo para nós. Jesus Cristo. João 4,4 diz o seguinte: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? Diabo, Satanás, está lutando, apavorando as pessoas. Gente, quantas lutas nós enfrentamos. Eu compartilho aqui, às vezes, com colegas aqui da igreja, mais próximos, as dificuldades espirituais em relação quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus às pessoas. Às vezes elas vão até um certo ponto e depois não seguem mais, ficam na dúvida, acho que não é isso. Vem vozes diferentes e a pessoa fala assim, olha, não mais. Ou coisas similares acontecem. A luta é grande, mas Jesus é maior do que esses espíritos malignos e nós temos que entender isso. Ele está na condução da criação. Jesus também é o propósito do universo. Finalzinho do 16.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É para Ele. O propósito da criação é Jesus Cristo. Ele é o propósito do universo. Nosso propósito de vida não pode ser, meus amados, ficar rico, ganhar dinheiro, criar filhos. Agora eu vou casar, vou criar filhos, vou fazer... E aí a gente vai fazendo planos e tal. Uma aposentadoria, agora eu vou viajar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes até aquelas ações que parecem até mais espirituais, né? Não, eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir os irmãos, agora eu vou pregar a palavra de Deus. Não. Todas essas coisas não são esses o propósito da vida. Embora são bons, mas o propósito é Jesus Cristo. Tem que ser em Jesus Cristo. E às vezes nós enganamos as nós mesmas, as pessoas que estamos fazendo na pessoa de Cristo. Admiramos pessoas porque está falando em nome de Deus, mas não. Se não for na pessoa de Cristo, nada tem valor, porque Ele é o propósito do universo, de todas as coisas. A paixão da sua vida, da minha vida, deve ser Jesus Cristo. Jesus deve ser o centro da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus alvos, dos seus sonhos, do seu ministério na igreja, da sua profissão, da sua família. Ele deve ser o alvo. É tão fácil esquecermos disso, meus queridos. É tão fácil, nós aprendemos e esquecemos. Lembram de Marta e Maria? Jesus, então, entra na casa de Marta. E aí, a Marta, toda atarefada, fala assim: Senhor, não te importas que Maria fica aí sentada a teus pés? Senhor, não te importas com isso? Eu estou aqui cheio de coisa e ela está aí e tal. Como se Jesus fosse interferir nisso. O que ele diz? Ela escolheu a melhor parte. Como se falasse assim: Marta, você deveria escolher a mesma coisa que ela escolheu? Uma coisa importa. Uma coisa, ele disse, importa. Então é Cristo, é Jesus, é estar no pé de Jesus. Duas irmãs, Marta, cria em Jesus. Era crente no Senhor Jesus, mas estava preocupado com outras coisas. Mas Maria vem e faz aquilo que Jesus esperava. Aquilo que Ele espera de nós. Nossa tendência, mesmo que sutilmente, é de pensar que o universo existe para mim mesmo. Né? É normal isso. O universo existe para mim. Ele gira em torno de mim. O que importa são os meus interesses. O que importa é que está aqui do meu lado. O que importa é o que entra no meu bolso. É mais uma das áreas onde as ondas da teologia distorcida entram nas igrejas, meus amados. Pois onde se prega prosperidade, saúde e paz, prega-se a respeito do homem e não do Criador do homem, não de Jesus Cristo. Você e eu não somos o centro do universo. O texto é claro. Deus está exaltando a pessoa do seu Filho. Para mantermos então o equilíbrio, temos que reconhecer que o Filho é mais glorificado quando somos mais satisfeitos com Ele, quando entendemos a vontade do Pai, quando aceitamos a vontade de Deus, nós glorificamos o Filho. Deus não existe para me servir. Deus não existe para te servir. Você e eu existimos para servir a esse Deus. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é superior a todos em poder. Jesus é antes de todas as coisas. Ele era, Ele é.
A eternidade faz parte da natureza dele. João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A ideia da sua pré-existência está ligada à sua onipresença e soberania. Não há lugar onde Jesus não esteve. A assinatura de Jesus está em todos os átomos, elétrons, moléculas e íons. Jesus assinou todas elas. Não há lugar onde ele não tenha, que existe que ele não tenha criado. Jesus chegou antes e continuará depois. Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, como diz Hebreus 13:8. Podemos então contar com esse Criador. Não existem surpresas na natureza, no universo. Ele já planejou tudo bem antes. Assim, ele então é soberano. Ele é o anfitrião do universo e nós somos os participantes. Nós somos os convidados. E às vezes pensamos o contrário, né? Nós recebemos a Jesus. É Jesus que é o anfitrião. E nós somos os convidados e devemos honras ao anfitrião. Jesus criou tudo que vemos e sustém tudo isso. Assim, ele foi o Criador no passado e ele é o preservador do presente e ele é o alvo para o futuro. E não podemos esquecer disso. Todo micro-organismo ou pó cósmico de cada galáxia no espaço são mantidos por Jesus Cristo. Ele está no controle desses detalhes que a gente não consegue imaginar. Muitas vezes você fala assim, nossa, que livramento. Em alguma situação da sua vida, você fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Não dá para entender. Essa semana que passou, pessoas que estavam com meu genro lá no Piauí, saíram, estavam à noite juntos, de manhã ela, a esposa de um amigo do Tarek e filhos viriam para Teresina e no caminho o carro capotou várias vezes, eu vi um filmezinho, vi fotos e tal, não sobrou ninguém nesse carro. Livres, nenhum arranhão, nem no motorista, missionário, nem na esposa desse amigo dele, nem no filho. Nenhum arranhão. Obra do Senhor. Quando Ele quer, Ele protege. Quando é do plano dEle, Ele age a nosso favor. Paulo disse em Atos 17:28, pois em Cristo, nele vivemos e nos movemos e existimos. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, se acaso Deus está permitindo tremer os suportes da sua vida, tirando algumas coisas que te deixa desconfortável, se alguma coisa está acontecendo, alguma tristeza está vindo a você por conta de coisas que acontecem, saibam, Deus está no controle dessas coisas. Ele está no controle, porque Ele é o sustentador. Jesus Cristo é o pré-existente Filho de Deus, sustentador do universo. Jesus Cristo é Deus. Recordando então, Jesus Cristo é a própria imagem de Deus Pai. Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Jesus Cristo é o propósito da criação. Jesus Cristo é o Filho pré-existente e preservador de toda a criação. Jesus Cristo é Deus e único Deus.
Quero citar uma frase de John Stott que diz o seguinte: Jesus Cristo para nós não é simplesmente um dos 330 milhões de deuses dos hindus. Não é um dos 40 profetas reconhecidos no Alcorão. Também não é Jesus o Grande, como no caso de Napoleão o Grande, do Alexandre o Grande. Para nós, Jesus Cristo é o único. Ele é simplesmente Jesus. Porém, ele é o único. Fecha aspas. Diante do que nós ouvimos, diante do que é exposto, nós devemos entender que a Jesus Cristo toda adoração, todo louvor, toda a honra, todo o reconhecimento pelo ministério que ele fez e que continua a fazer e que irá ainda fazer. Deus tem um plano maravilhoso. Não parou só na morte e ressurreição de Jesus, mas vai continuar em Jesus, porque todas as coisas culminam na pessoa de Cristo. E é esse Jesus que a humanidade precisa. É desse Jesus Cristo que o mundo precisa. E é este Jesus que nós devemos testemunhar e falar. Com as nossas bocas e com as nossas vidas. Amém?